Para fazer o gyoza, vamos começar pela massa. Em uma bacia grande, adicione 2 xícaras de farinha de trigo e meia xícara de água quente, e comece misturando com o garfo imediatamente até que a maior parte da água tenha sido misturada à farinha. Após isso, já dá para começar a trabalhar a massa com as mãos. Inicialmente, vai parecer que a massa está muito seca, mas não adicione mais água. Vá trabalhando e tentando incorporar a maior quantidade de farinha possível. Depois que a massa virar uma bola meio quebradiça, coloque-a num pote e deixe tampado por em torno de 10 minutos. Nesse tempo, a farinha vai ser hidratada e o glúten será desenvolvido. Após o primeiro descanso, a massa terá que ser trabalhada até que ela fique mais maleável, para que ela possa ser esticada. Se você tem uma batedeira, facilita um pouco, mas eu vou ter que fazer na mão. Dá um pouco de trabalho, mas dá quase para pular a academia hoje. Com essas medidas de água e farinha, não tem muito problema de grudar a massa na mesa, então não precisa jogar muita farinha na bancada. Porém, se você sentir que está grudando demais, passe um pouco de farinha nas mãos e na mesa. Sove a massa por mais ou menos uns 15 minutos. Quando você terminar, a massa vai ficar numa consistência meio que de massinha de modelar. Lembra da época da escola? Depois reserve a massa por mais uns 30 minutos, que é o tempo que vamos usar para fazer o recheio. Para o recheio, vamos precisar de 4 folhas grandes de repolho, removendo a parte mais dura que fica no meio da folha e picando bem. Use uma bacia grande para ir despejando os ingredientes. No recheio vai um maço de cebolinha bem picada, um pedaço de gengibre descascado, o que é mais fácil de fazer com uma colher, e ralado. Precisamos também de cenoura, removendo o talo e a raiz, ninguém viu, e descascada. Depois rale na menor parte do ralador. Aqui eu usei 4 cenouras pequenas. Um dente de alho sem casca e ralado, mais ou menos 700 gramas de carne de porco moída. Eu usei paleta de porco, que eu mesmo moí usando um processador. Um ovo cru, 2 colheres de sopa de sal e 3 colheres de sopa de shoyu. Agora misture tudo, começando com uma colher e depois com as mãos, até que vire uma massa bem homogênea. Não tenha medo e use as mãos mesmo, é o melhor jeito de incorporar bem os ingredientes. Depois tampe e reserve por também meia hora, que é o tempo de abrir a massa. Para abrir a massa facilita bastante se você tem um cilindro, mas se não tiver dá para fazer tranquilo usando um rolo de macarrão. Divida a massa em 4 porções e reserve 3 delas. Lembre-se sempre de deixar a massa coberta enquanto não estiver usando, assim ela não resseca. Passe um pouco de farinha na bancada e comece abrindo a massa com os dedos, e depois passe na medida mais larga do cilindro e vá diminuindo essa medida. Essa massa é difícil de grudar, mas caso esteja grudando, passe um pouco de farinha nos 2 lados e volte ela para o cilindro. No meu cilindro eu fui até a medida número 8. A massa tem que ficar bem fininha, quase que transparente. Depois, com um cortador de massa redondo de uns 8 cm de diâmetro, corte a massa e vá reservando. Lembre-se que ao empilhar a massa é importante passar um pouco de farinha entre cada uma, assim evita que elas grudem. Os pedaços que sobram é só fazer uma bolinha e repetir o processo com o cilindro, não precisa jogar fora. Com a metade da massa e nesse tamanho do cortador, dá para fazer quase 30 gyozas. Com as massas abertas e cortadas, é só rechear. Pegue uma tábua ou forma e coloque farinha. Tem vários jeitos de fechar o gyoza, todos são difíceis de explicar, mas eu vou tentar. Para dobrar, coloque a massa na palma da sua mão e uma colher de recheio no meio. Não coloque muito, senão fica sem espaço para fechar. Você dobra de leve no meio e empurra um pouco a borda com o dedo indicador de uma das mãos, enquanto puxa a borda com o dedo indicador da mão oposta. É legal tentar formar essas dobrinhas que ficam na borda. Depois disso, pressione para que feche bem, sem ficar nenhuma falha, e achate um pouco o fundo, deixando reto. Como aqui usei massa fresca, não precisa passar água na borda. Caso você compre a massa, molhe um pouquinho as beiradas para que o gyoza feche melhor. Se no começo ficar feio, não se preocupe, vai tentando que logo dá certo. Com eles fechados, dá para levar para o fogo, mas antes é bom deixar o molho já pronto, porque é bem simples. Use uma parte de shoyu para uma parte de vinagre. Procure usar um vinagre bem saboroso, e não usar um vinagre de álcool. E também um pouco de pimenta. Misture bem com uma colher e experimente, ok? No fogo, coloque óleo em uma frigideira e esquente bem. Depois leve os gyozas à frigideira sem que eles toquem um no outro e deixe fritar por uns 2 minutos.
Quando o fundo deles estiver dourado, adicione meio copo de água e tampe a frigideira. Como a minha frigideira não tem tampa, eu tive que improvisar. Se você achou que colocou pouca água, pode colocar mais no meio do processo. Cozinhe por mais ou menos uns 7 minutos e está pronto. Depois coloque em um prato, deixando um espaço no centro para o molho e a hora do almoço. A combinação de carne de porco com gengibre fica muito boa, e o molho também fica bem gostoso. Mesmo com o tempo de abrir e cortar a massa, ainda vale muito a pena, e o gyoza fica muito bom mesmo depois de congelado. Agora é só dar aquele suspiro da vitória e satisfação.